Então, sejam bem-vindos à Mentoria Imparável. Nós estamos no módulo Mentalidade de Abundância. Então, nas aulas anteriores, nós falamos sobre a raiz da escassez, porque para falar de abundância, a gente precisa primeiro falar de escassez. Na aula anterior, nós falamos sobre abundância não é quantidade, não tem a ver com quantidade. Eu perguntei anteriormente, né, para algumas pessoas o que que é a mentalidade de abundância e tudo que vocês falaram engloba dentro do significado de mentalidade de abundância, porque a mentalidade de abundância é a crença de que há recursos suficiente, há oportunidades suficiente, há sucesso suficiente para todos. E a mentalidade de abundância, ela é focada no crescimento, é focada na gratidão, como foi falado sobre aquilo que você tem. A questão da identidade também tem muito a ver com a mentalidade de abundância. É, se eu não me engano, foi o Alexandre que falou sobre os drives que foram é, instalados, né? E aí, aí entra na questão da escassez, muitas coisas foram instaladas, muitas coisas a gente carrega e a gente não consegue muitas vezes enxergar a abundância. Por quê? Muitas vezes nós achamos que a abundância é sobre quantidade de dinheiro que nós temos, ou que a abundância só tem a ver com o dinheiro. O dinheiro é um componente dentro da abundância, mas tem tantas outras coisas dentro da abundância que fazem parte de uma vida, que fazem parte do próprio crescimento. Então, a mentalidade de abundância ela engloba muitas coisas e não só o dinheiro. Muitas vezes a gente fala de abundância e a gente acha que é só a questão do dinheiro. E não é. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre oportunidade. Quando eu desenvolvo uma mentalidade de abundância, eu começo a perceber as oportunidades ao meu redor. E aí, dependendo da mentalidade que eu tenho, eu consigo aproveitar as oportunidades ou eu perco as oportunidades. Tudo depende da mentalidade que eu tenho. Mas eu vou apresentar para vocês através do slide aqui, e aí fica mais fácil da gente conversar. Tá? Então, nós estamos no módulo Mentalidade de Abundância. O tema da aula de hoje é o código da oportunidade, né? Por que que alguns veem portas onde outros só enxergam paredes? E aí eu convivo com várias pessoas e eu vejo isso. Se eu não me engano, a Valesca falou sobre algumas pessoas que só enxergam problemas, né? É isso. Tem pessoas que enxergam portas e tem pessoas que só enxergam paredes. Eu converso com pessoas às vezes e para cada solução que eu dou para elas, elas encontram um problema. Às vezes eu tenho que parar e falar assim: peraí, você não quer sair dessa, você não quer crescer, porque cada solução que eu coloco para você, você arruma um problema. Ou seja, você está arrumando uma parede para cada porta que a gente está abrindo. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre o código da oportunidade. Qual que é o objetivo dessa aula? É desenvolver uma leitura estratégica da realidade, capacitando a mente a identificar oportunidades onde havia apenas ruído, onde havia apenas limitação ou até mesmo rotina, compreendendo que oportunidades não surgem por acaso, mas são percebidas por estruturas internas bem treinados. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade, muitas vezes não enxergamos as oportunidades por causa da estrutura interna que nós criamos. Então, a gente vai falar um pouquinho de como você identificar. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui é sobre o mito da oportunidade visível. Nil, o que que você quer falar com isso? Que a maioria das pessoas acreditam que oportunidades são evidentes, são coisas claras, são coisas acessíveis. E eu quero dizer para você que isso é uma crença falsa. Às vezes você acha que oportunidade é alguma coisa só que você está enxergando ali, só que foi falado para você, só que trouxeram para você ou que marcaram uma reunião para te apresentar. E nem sempre é assim. Nem sempre as oportunidades são evidentes, nem sempre as oportunidades ficam claras. E a gente precisa entender isso, que oportunidades raramente se apresentam de forma explícita. Por quê? Porque você tem que estar com estrutura. Você precisa desenvolver essa mentalidade, desenvolver essa estrutura para você observar, para você
conseguir identificar essas oportunidades. Então, elas costumam vir disfarçadas de problemas. Muitas pessoas não gostam de resolver problemas, mas as pessoas mais bem pagas do mundo hoje resolvem algum tipo de problema. Então, elas vêm disfarçadas de problemas, de demandas não atendidas, né, de desconfortos ou de situações mal resolvidas. É por isso que muitas pessoas não conseguem encontrar as oportunidades. Vamos pegar um passado não tão distante. Faz pouco tempo que teve pandemia, correto? Quem se desenvolveu na pandemia? Quem cresceu na pandemia? Tem alguém de vocês aí? Olha, a pandemia foi muito bom para mim no sentido de que fez eu sair da minha zona de conforto e me desenvolver. Alguém de vocês? Ó, Daniela falou minha virada de chave. Eu queria que vocês abrissem o microfone. Eu não gosto de ficar lendo os comentários, não. Eu quero que vocês abram ali. Fala, se participa comigo. Imagina que a gente está numa sala de aula todo mundo junto. Eu tive um ano de 2020, né, no início da pandemia, eu evolui demais, cara. Eu estudei muita coisa, aprendi a fazer coisa nova, e quando eu realmente desbravei o empreendedorismo, foi ali que eu tomei a decisão, sabe? Legal. Mais alguém? Nós aqui, Nós, Nil, na pandemia, nós tivemos a oportunidade de expandir muito mais o negócio qual nós trabalhávamos, né? Porque daí, através disso aí, a gente se conectou com pessoas em vários lugares do mundo e fechamos parcerias em vários lugares do mundo. Então, e no meio disso daí, tinha uma meta, né? Que se você atingisse um certo objetivo da meta ali, ganharia uma premiação que era acima de R$ 5.000. E foi bem na pandemia que nós ganhamos essa premiação, que foi um cheque de 5.600. E esse mesmo cheque hoje se tornou o meu quadro aqui, que você bem viu ontem aqui em casa, já sabe de tudo. Então, simplesmente veio o dinheiro e é utilizado hoje o material para gerar mais metas e mais grana. Legal. Tem mais alguém que teve a virada de chave na pandemia? oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Tatiana, estou na minha primeira aula, vim a convite do Dário, que é meu amigo. E, bom, na pandemia, eu tive uma experiência muito boa, porque eu trabalho no ramo farmacêutico, né? E a gente não podia sair para a rua devido à pandemia. Só que as farmácias foi a virada que mais vendeu. Eu tenho uma linha de vitaminas, né, que é o Centro, e, assim, vendia muito, porque todo mundo nessa época estava buscando imunidade, né, justamente por causa da pandemia. Uhum. E eu vendia muito e eu aprendi a trabalhar online. Como a gente ficou 3 meses sem ir para campo, eu comecei a atender meus clientes online. Era algo muito novo, que a gente não sabia fazer, mas a gente se reinventou, né? E foi muito bom, mas muito bom porque, assim, até na pandemia eu tive aumento de salário, eu tive aumento de ticket, foi muito, mas muito bom mesmo para mim, realmente. Olha que interessante, né? Para mim, a pandemia, quando a pandemia se iniciou, eu trabalhava na aviação. Trabalhava no Aeroporto Internacional de Curitiba, na Azul Linhas Aéreas. E os voos praticamente pararam. E a companhia precisava mandar 9.000 funcionários embora, ou demitir 9.000 funcionários, para continuar operando. E abriu demissão voluntária. E eu fui um desses que pegou demissão voluntária. Na verdade, assim, era melhor ter pego a demissão voluntária, porque de qualquer forma eles iriam mandar embora. E foi aí que tudo começou. Porque depois disso, eu escrevi meu primeiro livro, eu comecei a trabalhar, estudar mais ainda o desenvolvimento pessoal. Eu comecei a estudar sobre mentoria, eu fiz processo de coach, eu fiz terapia, fui fazendo tudo relacionado ao desenvolvimento humano. Então foi uma virada de chave, porque se não tivesse acontecido a pandemia, talvez eu estava até hoje, como tem alguns colegas que até hoje estão lá trabalhando, e eu não teria seguido por esse caminho que eu estou seguindo hoje. Então foi uma virada de chave, mas diante de um problema que todo mundo estava passando, eu consegui encontrar uma oportunidade, como algum de vocês disseram, virada de chave. Nós estamos falando aqui sobre oportunidade, mas eu já estava desenvolvendo uma mentalidade
de abundância. Por mais que o cenário fosse desfavorável, por mais que todo mundo estivesse com medo, todo mundo estivesse preocupado com a economia, com o como ia se manter, com os empregos e tudo mais, algumas pessoas se reinventaram. Algumas pessoas aprenderam profissões durante a pandemia, ou algumas pessoas mudaram de área, algumas pessoas cresceram mais ainda na pandemia, e se não tivesse acontecido isso, elas não teriam enxergado essas oportunidades. Eu lembro que um período depois, eu peguei um Uber numa cidade que eu fui fazer um evento e o motorista estava falando, reclamando, né? Porque ele estava dirigindo o Uber, mas ele era dono de uma loja de roupas, ele vendia muito, ele não foi para o digital, quando entrou na pandemia, ele teve que fechar, ele não sabia trabalhar com digital, não se adaptou, não conseguiu desenvolver o trabalho dele de forma online e ele teve que fechar a loja dele. No entanto, que ele decidiu trabalhar como motorista de aplicativo porque era a alternativa que ele encontrou. Ou seja, ele não viu as oportunidades, ele não se preparou para as oportunidades, que é o que a gente está falando aqui. Quando você começa a construir, quando você começa a crescer, quando você começa a se desenvolver, você vai se preparando para as oportunidades. E as oportunidades vão aparecendo e você vai sabendo identificar quais são as oportunidades. Eu garanto que vocês, assim como eu, já perderam várias oportunidades. Eu já perdi várias oportunidades por não ter esse discernimento, não conseguir saber que aquela era uma boa oportunidade naquele momento, ou ficar desconfiado. Muitas vezes não dar o próximo passo, muitas vezes não agir. E eu perdi muitas oportunidades que hoje eu olho e falo assim, caramba, poderia estar muito melhor se eu tivesse aproveitado porque veio para mim. Veio, essa oportunidade chegou até mim. Eu dispensei. E geralmente é assim que acontece, as oportunidades elas aparecem para a gente. E a gente vai dispensando e a gente vai pegando aquilo que faz sentido para a gente. Mas muitas vezes não enxergamos as oportunidades de uma forma geral. Não conseguimos identificar essas oportunidades, se elas são boas ou não. Tem oportunidades que às vezes a gente dispensa, que depois a gente entende que não seria boa mesmo. Que era uma oportunidade momentânea, que talvez tiraria você daquela direção. Mas a gente, construindo essa mentalidade de abundância, nós conseguimos começar a identificar quais são as oportunidades que se aplicam àquilo que a gente está fazendo, que se aplicam ao propósito que a gente está desenvolvendo. Então, por isso a gente precisa desenvolver essa mentalidade de abundância. A mente não treinada, ela espera sinais óbvios. Então, quando nós não treinamos a nossa mente, o que acontece? Ela fica esperando uma resposta concreta, ela precisa de um sinal visível, né? Mas a mente estratégica, ela interpreta os padrões, ela enxerga além. Não existe ainda, mas ela está enxergando. Não existe ainda, mas ela está vendo que realmente tem futuro, e é assim que acontece uma mente estratégica, uma mente de abundância. Então, por isso que quando alguns reclamam do cenário, outros conseguem extrair desse cenário caminhos de crescimento. Tem uma frase que muitos dizem por aí, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. E é uma realidade. Enquanto alguns choram, outros estão vendendo algum tipo de produto, né, Alexandre? Outros estão vendendo. Entendeu? Oi, pode falar. E às vezes parece até cruel, né? A gente falar assim, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Já teve pessoas que falaram, nossa, você é fria, você não tem coração, não. Mas só que é uma realidade. É uma realidade que a gente tem que viver. Não tem como. Né? E aí tem, ó, você pode ver, até para morrer tem comércio. O tipo do caixão, as flores, a roupa que de repente vai usar. Assim, tem gente vendo oportunidade onde as pessoas não estão vendo oportunidade. Mas as oportunidades existem. E a mentalidade de abundância vai fazer você identificar quais são as oportunidades que estão batendo na sua porta. Então, a diferença não está no ambiente, mas na capacidade de leitura que a gente tem do ambiente. Incrível. Eu entro em alguns ambientes hoje e eu fico observando os ambientes e eu fico
prestando atenção nessas oportunidades. Porque quando você começa a entrar nesse mundo de empreendedorismo, quando você começa a ver várias fontes de renda, e tudo isso faz parte da abundância, às vezes acontece de você chegar num lugar e você começa a observar o movimento do lugar. Às vezes você vai numa pizzaria, você começa a ver um movimento, você fala assim, caramba, olha, saiu uma, duas, três, você vai contando ali rapidamente, você vai falar assim, poxa, quantas pizzas será que vende por dia? Quantos esse cara está faturando por dia? Olha, se de repente ele montar uma estratégia assim, se de repente ele fizer assim, pode até multiplicar essa quantidade de pizza que ele está vendendo, né? Aí, porque a mentalidade está vendo aquilo ali. Claro que às vezes você nem está querendo aquela oportunidade, mas isso faz você observar, isso faz você crescer, isso faz você pegar ideias e colocar, aplicar naquilo que você faz. Mentalidade de abundância, ela não para, ela enxerga a oportunidade muitas vezes onde não tem. Às vezes você vai olhar e vai falar assim, poxa, aqui nesse lugar tem a oportunidade de colocar certo tipo de negócio. E aí você vai lá e de repente é a pessoa que vai colocar e vai desfrutar disso. A mentalidade de abundância, ela abre essas questões. Enio, Pode é falar. tão, é tão real porque o que você está falando, o que inclusive o Pensa Enriquece, ele diz, né, que as oportunidades acaba vindo assim, tem o costume de vir de formas disfarçadas. E é tão real também o que você está passando, aquilo que a gente falou no início ali, a questão da mudança de mentalidade e o fato dela vir disfarçada, você só vai conseguir identificar se você estiver na busca. Se você, um exemplo básico, você fez um planejamento, eu preciso ganhar quanto de dinheiro? Eu preciso ganhar X mil de dinheiro mensal. Cara, o que que eu tenho que fazer? Opa, o que que eu tenho que fazer para me ganhar 10 mil por mês, 20 mil, 40 mil por mês? Cara, o que que eu tenho que fazer? E nesses momentos, se você tiver persistência e se propor a aprender, você vai encontrar essas oportunidades. E digo Mas é mais, que, Alexandre. Às vezes você não está nem na busca, mas a mentalidade de abundância, por estar buscando caminhos, formas, meios, ou buscando alguma coisa, faz com que você enxergue oportunidades onde ninguém está enxergando oportunidade. E entra aqui no exato, nosso segundo ponto, que é a questão da atenção como um ativo estratégico. Então, quando nós, exatamente, nós conseguirmos desenvolver essa mentalidade, a nossa atenção ela se torna um ativo. Um ativo o quê? Estratégico. Para quê? Para as coisas que a gente tem para desenvolver. Então, olha que interessante. A atenção é um recurso limitado, porque ela some. Se você não trabalhar a atenção, ela some, ela é trabalhada. Aquilo que recebe atenção cresce em relevância, aí vem no que o Alexandre falou, né, daquilo que você está buscando. Então, você está buscando uma linha, você está buscando uma coisa. Aí, o que que acontece? Você começa a observar mais sobre aquilo. Você já parou para pensar quando você começa a querer um certo tipo de carro, parece que só tem ele na rua, assim, que você não enxerga mais nenhum outro? Você só enxerga aquele carro, só enxerga aquela marca, te chama atenção? Então, aquilo que recebe atenção cresce como relevância e aí você começa a enxergar essas oportunidades. Aquilo que é ignorado começa a desaparecer da consciência. Então, por que que a gente fala aqui do crescimento e desenvolvimento pessoal? Porque se você estiver buscando, se você estiver trabalhando a sua mentalidade, se você estiver em grupos específicos que levam você para crescer, para se desenvolver, você vai começar a ter essa força, você vai começar a ter essa energia, ter essa tensão e conseguir enxergar as oportunidades. Porque elas estão por aí. Por que que algumas pessoas podem e outras não? Por que que algumas pessoas encontram ou aproveitam as oportunidades e outras não? Porque elas enxergaram o que de repente você não está enxergando. Porque eles deram atenção para uma coisa que de repente você ainda não deu atenção. Então, a oportunidade, ela faz parte dessa mentalidade de abundância. A aproveitar as oportunidades que a gente tem. E às vezes a gente perde muitas oportunidades justamente porque a gente não consegue trabalhar essa atenção no que necessita. Então, aquilo que é ignorado desaparece da nossa consciência. As pessoas com mentalidade de escassez têm a atenção sequestrada por medo, por urgência e por sobrevivência. Olha que interessante. Quando você tem uma mentalidade de escassez, você tem a sua atenção sequestrada pelo medo, pela urgência e também pela sobrevivência.
é muito mais fácil sobreviver do que crescer. É muito mais fácil você apagar o incêndio, resolver o agora, do que você trabalhar para construir um futuro. É muito mais fácil você ficar onde você está porque você tem medo de avançar, porque tem medo de crescer ou de aproveitar determinadas oportunidades. Então, pessoas com mentalidade abundante direcionam a atenção para as possibilidades, para as conexões e também para os cenários futuro. Então, se você não está conseguindo enxergar as possibilidades, se você não está conseguindo enxergar as conexões, se você não está conseguindo enxergar os cenários futuros, de repente, você ainda não desenvolveu uma mentalidade de abundância. Então, do ponto de vista científico, o cérebro, ele filtra a realidade com base em crenças prévias. Ou seja, o teu cérebro, ele vai filtrar com base na realidade que você tem, nas crenças que você tem. Se você não acredita que você é capaz, se você não acredita que você pode, se você não acredita que você, né, consegue, o teu cérebro vai se condicionar a isso. Por mais que você sonhe alto, por mais que você deseje muito, teu cérebro não vai deixar. O teu cérebro vai te limitar, porque ele não é concreto. Teu cérebro vai te limitar porque você nunca se aproximou daquilo. Não vive uma realidade, não sente aquilo como realidade. No fundo, você não acredita. Então, a própria ciência já explica isso, que o cérebro vai filtrando essa realidade. Às vezes a gente até quer, a gente até fala, mas na prática, a gente não vive esse processo de mentalidade de abundância. Então, ele não mostra tudo. Ele mostra aquilo que considera relevante. O teu cérebro só vai mostrar aquilo que ele considera relevante, porque instalou crença. Tem que desinstalar. Tem que colocar ali naquele lugar crenças fortalecedoras que fazem parte de uma mentalidade de abundância. Então, por isso, quem acredita que oportunidades são raras, simplesmente não as vê, mesmo quando estão na sua frente. Às vezes, deve ter acontecido com vocês já isso. Às vezes eu tô vendo assim, às vezes eu tô conversando com algumas pessoas, alguns mentorados vêm pedir ajuda, tem algumas reuniões que a gente faz para ajustar algumas coisas, e aí eu tô vendo a oportunidade. Só que eu não posso falar, né, dessa oportunidade. Eu preciso fazer a pessoa enxergar essas oportunidades. Só que tá ali na frente, ó. Eu tô vendo. E aí eu tô provocando ela para enxergar essas oportunidades. Mas o quê? Às vezes essa mentalidade de escassez, essa raiz ainda, atrapalha de enxergar, atrapalha de ver essas oportunidades ali na frente. E quando cai aquela máscara assim, ó, cai aquela venda, a pessoa fala assim: nossa, agora que eu fui perceber. Pois é, a oportunidade já estava ali na frente. Já estava ali. Mas por que que não aproveitou? Por que que não pegou aquela oportunidade ainda? Porque os drives instalados não deixaram a pessoa enxergar. Por quê? A mentalidade não é abundante ainda. A mentalidade, no fundo, não acredita que há recurso suficiente. Não acredita que você pode, que você consegue, que se você quiser ir planejar, se você quiser ir trabalhar para chegar lá, você vai conseguir. Porque é um processo, né? A gente não pode ser hipócrita de dizer que tudo vai ser fácil. Existe um processo. Existe um processo para chegar aonde a gente quer. Mas a oportunidade, ela tem um início. E qual que é o papel do repertório mental, então? Ninguém reconhece o que não conhece. Olha que interessante. Ninguém reconhece aquilo que não conhece. Aquilo que não viu. A nossa mente não consegue enxergar aquilo que você ainda não viu, aquilo que você ainda não desejou, aquilo que você ainda não tocou, aquilo que você ainda não conhece. Oportunidades exigem repertório. Quanto maior o repertório intelectual, emocional e prático, maior a capacidade de interpretação da realidade. Por isso, o convívio faz diferença. As amizades fazem diferença. Os locais que você frequenta faz diferença. Os ambientes que você está inserido faz a diferença. Muitas pessoas hoje não estão estudando que nem vocês. Não estão participando de uma mentoria igual vocês estão. O que será que elas estão fazendo? É? Não sabemos. Mas nem todos estão aproveitando.
Pessoas limitadas em repertório interpretam tudo de forma literal. Pessoas limitadas em repertório interpretam tudo de forma literal, ou seja, levam no pé da letra. As pessoas expandidas interpretam de forma simbólica e estratégica. É por isso que as duas pessoas diante do mesmo problema tomam decisões completamente diferentes. Uma vê ameaça e a outra vê potencial. Então, como que você está enxergando as oportunidades? As oportunidades que estão chegando para você hoje, a oportunidade que você tem hoje. Como que você está enxergando essa oportunidade? Quais são, né? Quais dá para você contar as oportunidades? Tem alguma? Não tem nenhuma? Você está enxergando alguma? Não, não está enxergando nenhuma? Está enxergando mais de uma? Está enxergando quantas? Quais são as oportunidades que estão chegando para você? É um termômetro para saber qual tem sido a sua mentalidade. Qual é a sua mentalidade nesse momento? Você está enxergando ameaça ou você está enxergando potencial? Problemas como matéria-prima. Vamos lá. Toda oportunidade nasce de um problema não resolvido. Onde não há problema, não há necessidade de solução. Onde não há necessidade, não há valor. A escassez ensina a evitar os problemas. A abundância ensina a investigar esses problemas. E Sim. pessoas abundantes não fogem do caos. Elas analisam, não romantizam a dificuldade, mas também não paralisam ou não paralisam diante das dificuldades, diante das adversidades, diante dos problemas, porque todos nós enfrentamos problemas. Todos nós enfrentamos alguma situação difícil. Você não é exclusivo por passar um momento difícil, por passar uma dificuldade. Cada um tem o seu. E nos mais diversos níveis, né? Que às vezes você olha e fala assim: ah, mas é só isso que a pessoa está passando, mas para ela é um problema difícil. Assim como para você, algum problema que você passa é fácil para outro. Mas por quê? Aquela pessoa já desenvolveu, você já desenvolveu aquela mentalidade, você já passou por aquilo. E aí, isso fez você ter experiência. Então, toda oportunidade nasce de um problema não resolvido. As pessoas que mais recebem ou que recebem melhor hoje é porque elas resolvem problemas. Ah, não é difícil da gente ver. Ó, se você pegar hoje, quem ganha mais? Quem trabalha com a força ou quem trabalha com a inteligência? Vocês sabem me dizer? Quem recebe mais hoje? Quem trabalha com inteligência. Quem trabalha com inteligência. Exato. Ó, vamos pegar os níveis simples ali. Tem o funcionário, acima do funcionário tem um supervisor, geralmente. Quem ganha mais, o funcionário ou o supervisor? Supervisor. Quem resolve mais problema, o funcionário ou o supervisor? Supervisor. Aí nós vamos. Depende, né? Depende, mas tecnicamente os problemas maiores é para o supervisor. O É, funcionário vai resolver problemas específicos. depende, né, Nil? Bem É, na hora mas, que eu falei aqui, depende, né? Mas código fechado. E você falou, depende, depende. Eu falei, acho que ele leu meus lábios ali. Li, Depende, né? beleza. Você sabe da situação aqui, a prova viva disso, né? Que é literalmente ter a visualização de como é o trabalho do supervisor ou como não. Então, eu digo assim, bom, ganho tanto quanto ou mais fazendo da forma que faço. Então, não quero. Mas exatamente, né? Ó, o É a supervisor mentalidade. resolve muito mais problema, né? E E você não trabalhando mais com a força, você ganha mais do que nesse caso. traba- Aí você tem que fazer mais trabalhando. força. Exatamente. Então, aí que entra o segredinho que às vezes as pessoas não entendem, né? Acho que o cargo vai fazer eu ganhar mais. Às vezes, sim, na grande maioria, sim. No meu caso atual, meio que não. Mas aí você tem que usar mais força. Sim. E aí cada nível vai tendo a sua cobrança, cada nível vai resolvendo mais problemas. O dono da empresa
ele contrata os funcionários. O problema dele é totalmente diferente. Não é o problema lá dos funcionários, mas é de toda a corporação, de toda a companhia. Então, é assim que as coisas funcionam. Quando a gente vai identificando os problemas e resolvendo os problemas, nós vamos tendo oportunidades, nós vamos conseguindo trabalhar naquilo ali. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Biblicamente, grandes viradas sempre surgem em contextos improváveis. A oportunidade raramente nasce em ambientes ideais, mas em cenários desafiadores que exigem ação, coragem e discernimento. Por que eu estou falando aqui biblicamente? Porque eu gosto de trazer referências, porque a Bíblia é a minha fonte de inspiração. Então, eu gosto muito de ler, sou formado em teologia, eu busco bastante conhecimento das Escrituras, e eu vejo dentro das Escrituras que sempre que teve um problema grande, quer ver uma passagem que todo mundo conhece? Davi, quando ele mata o Golias. Golias estava ali, o gigante estava ali desafiando um exército inteiro. Não estava desafiando uma pessoa só. Ele estava desafiando todo mundo. Qualquer um que quisesse enfrentar ele, mas o exército inteiro. Aí vem quem? Alguém que nem fazia parte do exército, escuta a afronta, vê uma oportunidade e faz o quê? Usa o que ele tinha nas suas mãos, os recursos que ele tinha, que ele sabia utilizar, que ele usava lá no pasto para espantar os predadores das ovelhas, que era o seu estilingue, que eram as pedras que estavam disponíveis. Ele não matou o gigante com a pedra, ele derrubou o gigante com a pedra, ele matou o gigante com a própria espada. Mas foi uma oportunidade que apareceu. Davi não era ninguém até aquele momento. Aí ele derruba o gigante, ele mata o gigante, todo mundo fica com medo. Davi recebe ouro, que havia sido prometido, os impostos da sua família isentos e uma posição dentro do exército. Ele passa a ser comandante, ele passa a lutar outras batalhas comandando outras pessoas. Ou seja, para uma pessoa que estava lá como pastor de ovelhas, cuidando de ovelha o dia inteiro, ele viu uma oportunidade, aproveitou essa oportunidade enquanto todo mundo estava vendo o problema, porque era isso que estava acontecendo. Ninguém teve coragem de enfrentar. Todo mundo estava vendo o problema ali, ó. O que a gente vai fazer? Aí Davi vai lá e resolve o problema. Resolveu o problema, foi promovido. Resolveu o problema, ficou rico, ganhou ouro, ganhou prestígio. E depois, quem foi o rei? O próprio Davi. Porque ele se aperfeiçoou naquilo. Mas ele encontrou uma oportunidade. Ele estava preparado para a oportunidade? Eu acredito que sim. Por mais que ele não tivesse o perfil de um soldado, por mais que ele não tivesse a idade de um soldado, porque ele não tinha a idade de um soldado. Ele não estava na guerra justamente porque ele não tinha idade ainda para poder servir. Mas ele encontrou, diante dos desafios, diante das adversidades, uma oportunidade. E aí, quais são as oportunidades que estão ali, ó, batendo na sua porta? Aí nós entramos no ponto da decisão, porque a decisão é o portal da oportunidade. Oportunidades não se sustentam sem decisão. Muitas são percebidas, mas poucas são atravessadas. A diferença está na maturidade decisória. Porque quando a gente começa a desenvolver essa mentalidade de abundância, nós conseguimos desenvolver também a nossa maturidade decisória. Não fica tão difícil para você tomar uma decisão. Não fica tão difícil para você agir diante de uma situação. Porque você vai amadurecendo. Vai amadurecendo pela mentalidade que você está desenvolvendo. Então, talvez no início você fique até preocupado com um monte de coisa, mas com o tempo você já não se preocupa, porque você sabe que vai ter uma forma de resolver. A escassez, ela começa a adiar as decisões, esperando uma segurança total. É uma ilusão. Você tá vendo que cria uma ilusão, né? A escassez ela vai fazendo você adiar para parecer que tá seguro, mas não tá. E a abundância entende que segurança total não existe. E não existe segurança total. E decidir envolve um risco calculado, envolve responsabilidade, envolve consciência das consequências que você vai enfrentar. Quando você desenvolve uma mentalidade de abundância, você sabe
que se você ficar parado, você vai sofrer determinadas consequências. E se você agir, você vai ter as consequências também. É o famoso se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, mas qual é a melhor oportunidade para você? Qual a melhor forma de você se desenvolver? Qual a melhor forma de você crescer, de alcançar o que você gostaria? Talvez seja enfrentando, seja indo para cima, seja se desenvolvendo. Então, neurocientificamente, a indecisão prolongada reforça circuitos de medo. Então, quando você ficar indeciso por muito tempo, você começa a reforçar no seu cérebro circuitos de medo. E a decisão consciente fortalece circuitos de autonomia e de confiança. É por isso que algumas pessoas conseguem resolver muito mais rápido do que outras. Porque enquanto você fica ali, ó, esperando para decidir, e querendo tudo certo, querendo tudo perfeito, querendo enxergar todas as possibilidades, você está reforçando esse circuito de medo dentro do seu cérebro. E aí você perde o time, aí você vai na hora errada, e aí você se lasca, aí você fala assim, tá vendo? Aí você cria mais uma crença e começa a te limitar mais ainda. Mas na verdade, no fundo, essa falta da mentalidade de abundância não deixou você conseguir decidir na hora certa, e o fato de não decidir na hora certa levou você a um caminho prejudicial para a sua vida. Então, algumas decisões precisam de maturidade e precisam ser consciente de forma rápida. E aí entra no que eu falei para vocês, no timing, né? O timing não é sorte, é alinhamento. Você entender qual é o timing, você entender qual é o momento certo de você agir, não é sorte, não é uma loteria, é um alinhamento. Quando você está alinhado, você consegue entender o tempo da coisa. Então, timing não é estar no lugar certo por acaso, é estar preparado quando o momento exige ação. Quando o momento exigir de você ação, você vai estar pronto, você vai estar preparado para poder agir. Então, muitas oportunidades passam porque a estrutura interna ainda não está alinhada com o nível de responsabilidade que elas exigem. É por isso que as oportunidades passam, porque você não consegue alinhar, você não consegue saber qual é o tempo certo de você agir. E às vezes você espera demais. E às vezes você age de forma antecipada. E tem um tempo. Tem um tempo certinho para as coisas acontecerem. O crescimento externo sempre cobra maturidade interna. Quando essa maturidade não existe, a oportunidade se transforma em peso ou perda. Então, olha só, o crescimento ele vai exigir essa maturidade. Se você não desenvolver essa maturidade, se ela não existir em você, a oportunidade vai começar a se tornar um peso na sua vida. Ou vai ser uma perda. Você vai se lamentar. Poxa, devia ter aproveitado. Poxa, devia ter ido, devia ter feito, devia isso, devia aquilo. Não foi. Ou vai se tornar algo pesado, realmente. E aí, nós temos o ambiente e as conversas. Os ambientes moldam a visão. Conversas moldam percepção. Percepção. Quem vive em ambientes pobres de diálogo tende a enxergar poucas possibilidades. Já quem frequenta ambientes ricos em ideias, trocas e perspectivas ampliam naturalmente o seu campo de visão. A pergunta que eu faço para você é: quem são as pessoas que você convive? Jim Rohn, ele fala, né? Falava que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. No meu segundo livro eu coloquei essa citação. Coloquei até um exercício para fazer. Como que você faz isso? Você pega as pessoas que você mais convive, as 5 pessoas que você mais convive, dá uma nota para ela, ou para elas, né? Uma nota justa. Quanto você acha que, que elas têm de nota? Em vários quesitos ali. Aí você pega a nota dos 5, você soma e você divide por 5. Essa é a sua média. Quando eu fiz isso, eu enxerguei que eu estava na média. Na média, igual todo mundo. Qual o problema disso? Nenhum. Se você quer ser mediano, tá tudo bem. Eu decidi que eu não queria ser mediano. Eu decidi que eu queria aumentar o meu nível. O que que eu precisei fazer? Comecei a desenvolver essa mentalidade de abundância,
comecei a frequentar lugares que eu não havia frequentado, comecei a conversar com pessoas que eu não conversava, comecei a fazer coisas que eu não fazia, comecei a me desafiar e em 4 anos eu escrevi 6 livros. Um dos meus livros foi escrito em 3 dias. Hoje eu escrevo para outras pessoas. O ano passado eu escrevi 3 livros meus e 6 para outras pessoas. Como que eu consegui escrever 9 livros dentro de 12 meses? Eu desenvolvi. Eu decidi sair da zona de conforto. Eu decidi fazer diferente. Eu decidi ampliar a minha mentalidade. Mas isso teve um preço. Nil, qual foi o preço que você teve que pagar para isso, então? Algumas pessoas não estão mais no meu convívio. É um preço. Por quê? Mentalidade. Elas não desenvolveram a mentalidade para poder estar junto. Tem pessoas que não têm mentalidade para andar com você. Tem pessoas que não cabem mais no seu ciclo de amizade. Tem parentes, familiares, que não são boas companhias para você. Ah, Nil, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que romper a amizade? Eu tenho que parar de falar com os parentes? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a frequência, as conversas, o que que você está consumindo dessas pessoas. Eu não sei vocês, mas eu não consigo mais ficar em ambiente que tem fofoca, que pega alguém para poder falar mal. Eu não consigo. Eu não consigo, não cabe mais, não faz sentido para mim. Por quê? Eu não estou preocupado com a vida da outra pessoa. A minha preocupação é a minha vida, o que que eu tô fazendo, como que eu vou fazer para crescer. E às vezes, dependendo desse tipo de ambiente, eu vou contornar para que a gente esqueça aquela pessoa, porque quando falam mal de uma pessoa para você, quando você sair dali, vão falar mal de você também. É assim que acontece. Se falam mal de alguém para você, vão falar mal de você para alguém, com toda certeza. Então, o problema não é você, às vezes é a pessoa que está ali fazendo essa conversa. E tudo que ela precisa é de alguém que empreste o ouvido. E às vezes você está concordando com isso. Você está dando ênfase para um ambiente como esse. Agora, diz para mim, você acha que esse ambiente agrega alguma coisa para você? Você acha mesmo que esse ambiente agrega alguma coisa? Não, mas a gente está tão condicionado que a gente está achando que aquele é um ambiente que vai gerar um crescimento. Não vai, gente. Não adianta, não vai. Não vai. Você conseguiu crescer até ali? Não conseguiu crescer. Te ajudou até chegar ali? Talvez até ajudou você chegar até ali. Mas para onde você quer ir, para o crescimento que você quer, você vai ter que mudar de ambiente, você vai ter que conversar com pessoas que estão buscando o mesmo propósito, você vai ter que falar com pessoas que realmente estão buscando esse crescimento, porque essas pessoas vão ajudar você a chegar no próximo nível. Onde essas pessoas estão? Não sei, você vai ter que procurar. Você vai ficar sozinha, tá? A maior parte do tempo você vai ficar sozinha. Mas tem um ditado que diz que é melhor só do que mal acompanhado. Então, é o preço. Você não vai conseguir conversar com qualquer pessoa. Teve uma mentorada e a gente conversou a semana passada, e aí a gente sentou e ela falou. Aí ela falou, ai, desculpa, eu falei bastante, falei demais, é porque é tão difícil encontrar alguém para poder conversar, que entende o que a gente fala. Eu falei, eu te entendo, é difícil. A gente se torna pessoa solitária, porque você não consegue encontrar pessoas com assuntos produtivos. E aí, quando você encontra, você quer passar horas e horas conversando porque é produtivo, traz crescimento. E aí você precisa filtrar o ambiente. E é isso que vai fazer você desenvolver uma mentalidade de abundância, e essa mentalidade de abundância vai fazer você enxergar as oportunidades que você não está enxergando. O ambiente faz toda a diferença. Qual é o ambiente que você está inserido? Anota aí para você não esquecer. Fiz uma pergunta para você aí. Qual é o ambiente que eu estou inserido? Então, isso não é místico, é estrutural. A mente absorve padrões do meio. Você é reflexo do meio. Por isso, ambientes errados geram decisões pequenas, mesmo em pessoas capazes. O ambiente, tá? O ambiente faz toda a diferença. E aí vem o custo da oportunidade perdida. Às vezes o preço é alto. Então, toda oportunidade ignorada reforça um padrão interno.
Com o tempo, a mente se acostuma a não agir. O problema não é perder a oportunidade, é treinar o cérebro para não responder quando a oportunidade aparece. Você desenvolve um padrão neural, começa a perder deixar passar as oportunidades. Quando a oportunidade certa chega, você já desenvolveu esse padrão e você não percebe a oportunidade certa. E você vai ficar se iludindo que em algum momento isso vai acontecer. E olha que interessante, a Bíblia alerta que há um tempo específico para cada ação. Eclesiastes capítulo 3 vai falar que existe um tempo para todas as coisas. Perder o tempo certo não é neutralidade, é perda estratégica. Perdeu, já foi. É igual teu tempo, teu dia hoje. Cada um tem as mesmas 24 horas. Tem pessoas que aproveitaram mais, tem pessoas que aproveitaram menos. Mas o tempo é igual para todos. Tem gente que cresceu, tem gente que não cresceu no dia de hoje. E aí nós entramos na visão como responsabilidade. Então, ver mais não é privilégio, é responsabilidade. Quem enxerga possibilidades precisa assumir o custo de agir. Então, não adianta só você enxergar as oportunidades, você precisa agir. Por isso, nem todos querem realmente enxergar. Por quê? Se eu não enxergo, eu não preciso agir. Então, ver exige posicionamento, exige decisão e exige mudança. É por isso que você encontra várias pessoas na zona de conforto. Aí você fala assim, poxa, mas a pessoa não quer mudar, não quer sair dali, não quer, ela não quer. Porque se ela enxergar, ela é obrigada a mudar. E nem todo mundo quer mudar. Então, você que recebeu o convite para essa aula hoje, não tem como você desver essa aula. Não tem como você desver o conteúdo. Você já viu o conteúdo. Já vai mexer com você, já vai te trazer ideias. Você já vai ter o conhecimento. Mas e aí? Como que você vai agir depois que esse conhecimento chega na sua vida? A decisão vai ser sua. A mentalidade de abundância aceita essa responsabilidade. A de escassez prefere a cegueira confortável, a chamada zona de conforto, né? E aí eu quero deixar para vocês aqui uma tarefa prática. Então vamos lá. Qual é a tarefa? Quero que hoje você vai mapear situações recorrentes de incômodo, problema ou insatisfação nos últimos meses. O que está te incomodando? Quais são os problemas que estão gerando insatisfação nos últimos meses aí para você? Você vai analisar quais delas poderiam conter oportunidades disfarçadas, daí você vai olhar para cada uma delas, vai identificar decisões adiadas por medo ou por excesso de cautela, vai registrar padrões de pensamentos que impediram essa ação até hoje e vai definir um novo critério interno para interpretar problemas como potenciais pontos de crescimento, ok? Vai fazer tudo isso para poder identificar e resolver algumas situações pendentes na sua vida, ok? Anotaram, pegaram aí, printaram? Eu vou mandar um PDF para vocês. E, Nil, é incrível, cara. Pode falar. Tá aqui, ó. Não vai dar para ver, acredito, obviamente, mas em Uhum. preto, de caneta. Travou? Travou bem na hora. Enquanto ele volta ali, essa mentalidade de abundância vai fazendo a gente enxergar as oportunidades que estão por aí, que estão o tempo todo ao nosso redor. Eu abro agora para dúvidas, perguntas. Preta, rosa e roxa. Eu fiz Ô, exatamente hoje de manhã, fiz aqui problema. Alexandre, peraí, Salatiel, deixa ele voltar aqui. O Alexandre, travou, tá? A sua fala aí travou. Assim, fechou. Você Cara, estava por você incrível tava falando que você anotou.
Por incrível que pareça, eu fiz hoje de manhã, fiz um mapeamento das possíveis distrações e os possíveis problemas, e fui anotando tudo, anotei bastante coisas de caneta preta. Aí eu peguei uma caneta roxa e fui escrevendo em cima daquilo que eu já tinha mapeado, o que que eu preciso melhorar. Ah, Ah, como está a minha saúde física? Preciso melhorar. Como que está a procrastinação? Seria que entra ali no ponto, né, adiando as coisas. Cara, preciso melhorar. E os que estavam ok, eu fui dando ok de caneta rosa. E no momento em que eu dei uma olhada, por incrível que pareça, tinha mais roxo, que é das coisas que eu preciso melhorar, do que o do que está ok, cara. E eu fiquei surpreso com isso. Eu falei, meu Deus, eu achando que eu estava arrasando. Olha o tanto de coisa que eu preciso melhorar. sim, Coisas que eu já sei, mas deixa de fazer e aí você deixa de ter resultados. exato. E aí, como eu percebi que tinha bastante coisinhas que eu precisava melhorar, aí eu peguei alguns pontos estratégicos. Na primeira situação, eu precisava melhorar, tipo, as minhas metas, tá ali, melhorar, números, que envolvem meus números, preciso melhorar, e foco, preciso melhorar. E eu tinha colocado o propósito nessa mesma linhagem, eu circulei propósito. Falei, bom, se eu melhorar o meu propósito, do porquê que eu tenho as metas, do porquê que eu tenho os meus números, do porquê que eu tenho que ter foco, se eu melhorar, realçar de novo o meu propósito, isso aí já vem de arrasto, então já elimino. Aí eu circulei propósito. Aí fui pulando, pulando, vida com Deus. Como está minha vida com Deus? Está bom, mas preciso melhorar. Aí eu fui lá, circulei, preciso melhorar minha vida com Deus. Porque se eu melhoro a minha intimidade com Deus, automaticamente você tem energia que eu preciso ter, eu preciso ter foco, o que eu preciso naturalmente vem de Boa, Deus. E que é bom. legal. Tá uma coisa assim? É que daí consegue aqui, né, registrar padrões de pensamentos que impedem a ação. Daí a gente já consegue Isso, identificar isso e aqui definir um novo critério interno para interpretar problemas como potenciais pontos de crescimento. Então, agora a gente melhorando, né, vendo o que você passou aí, a gente já mapeou. Então, a gente Isso. pode definir mais coisas assim para e tá, dar continuidade. tá Tá circulado. Então, conectado, tá conectado. peguei os importantes, a procrastinação, ó, preciso melhorar, já circulei. Aí Uhum. eu peguei os pontos específicos, né? Porque eu vi que tinha bastante detalhezinho. Eu falei, cara, se eu Não, melhoro o perfeito, foco, a perfeito. meta é É chegar esse lá. mesmo. Esse é o caminho. Vamos ver o Salatiel aqui queria falar, ele está no ônibus, vamos ver se ele consegue. Bom, vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. E você falou das 5 pessoas, né? Que hoje nos inspiram e a nossa média. No caso, eu não tinha nenhum tipo de referência, tá, dessas pessoas. Hoje eu tenho. Eu sei quem é quem, essas 5 pessoas. Aí, por exemplo, para eu agora continuar andando com elas, eu tenho que resolver algo bastante importante, né, para mim até continuar caminhando com essas 5 pessoas. Não deu para entender assim totalmente o que você quis dizer, porque deu uma travada aí. Mas conhecendo o seu contexto, eu consegui pegar mais ou menos o que você quer dizer aí. Tá travando. Mas olha só. Então você não tinha. Não, a gente não está conseguindo te ouvir. Tá travando. Mas eu vou conseguir responder para você. Você não tinha. Você não tinha uma média de pessoas que você convivia. Mas essas pessoas que você convive não necessariamente precisam ser pessoas do seu convívio real, pode ser virtual, porque são as pessoas que você conversa, são as pessoas que você está perto o tempo todo, são as pessoas que você troca ideia. Então, essas pessoas, elas vão influenciar, elas fazem parte do ambiente, elas fazem parte do meio, então elas acabam influenciando. Por exemplo, nós estamos num ambiente de crescimento. Então, se a gente estiver nesse ambiente, mais tempo, esse ambiente vai influenciar. Por exemplo, o Alexandre, já conheço ele há um bom tempo. Eu sei que o Alexandre já está buscando isso já há bastante tempo, então por isso que conectou. Por exemplo, ele para por ele mesmo e já faz essas reflexões. Então, quando chegou a atividade hoje, ele foi só um complemento do que ele estava, reforçou o que ele estava fazendo e certificou que ele está no caminho certo.
entendeu? Porque ele já está fazendo. Então, a aula de hoje, com o conteúdo de hoje, o conhecimento que ele tem, ele já está colocando em prática isso. E aí, o que que vai ter que fazer? Você vai ter que buscar ambientes, pessoas que estão com aquela mentalidade que você quer desenvolver. No próximo nível, que a gente costuma falar, né? Se eu quero subir de nível, eu tenho que conviver com pessoas do próximo nível. Então, quem é as pessoas que eu preciso me conectar? Entendeu? Esse é o ponto. E é o que você está fazendo agora. Você está buscando esse ambiente de crescimento. Então, você está no caminho. Obrigadão. Fechou. Próximo? Quem é o próximo? Pode falar. Esse, para mim, é o pilar número um, as companhias, com quem você anda, né? O brasileiro, ele despreza muito isso. No estudo que nós estamos fazendo contigo de manhã, a gente tem aprendido muito isso, a importância da sabedoria e dos ambientes, né? E gostei disso que você falou também sobre o ambiente, porque tem gente que acha que é um ambiente físico, e, eu tenho que mudar o ambiente, mas nem sempre você consegue mudar de ambiente. Eu já estive em ambientes horríveis, o que me tirava do ambiente, por exemplo, um livro me tirava do ambiente que eu estava. Quantas vezes eu estava imerso em livros e aquilo ali me permitia abstrair daquele ambiente e no ambiente do livro eu estava no ambiente que eu queria, ou que eu queria projetar para o meu futuro, que é esse ambiente que eu estou agora, né? Ou mesmo a oportunidade dos ambientes digitais, como você está falando. Antigamente a gente não tinha oportunidade. Há 12 anos atrás, por exemplo, 15 anos atrás apenas, não tínhamos essa oportunidade. Então, agora, ainda que a gente não esteja num ambiente favorável, a gente está recebendo convite para uma aula, para uma mentoria, só que tem gente que não se liga que ele precisa sair do ambiente que ele está aprisionado para romper com essa zona de conforto. Uma aula dessa, um estudo bíblico do livro de Provérbios, por exemplo, seria suficiente para ele mudar de ambiente, já é uma inserção de um novo ambiente para expandir a mente dele, ainda que ele continue lá no ambiente físico antigo, mas a mente dele já está sendo transformada, já está sendo modificada. Eu estou vivendo isso, você deve ver isso todo dia, as pessoas entram em contato com a gente, e o próprio contato, você começa a correr com alguém, falar, trocar ideia, falar de Deus, falar do que você está fazendo, só esse próprio contato já modifica a vida da pessoa, a pessoa já se sente impelida a melhorar pelo contato que ela está tendo com você, e a gente também, né? É o que Guimarães Rosa falou, é junto dos bons que a gente fica melhor, né? É a minha frase clássica, é junto dos bons que a gente fica melhor. Eu quero andar com os melhores. Se eu não posso acessar diretamente os melhores, eu tenho meus amigos aqui, os meus livros, meus contatos, meus mentores, não importa onde eles estão, eu quero estar com eles. Eu Legal. estou na cidade que é periferia de São Paulo, é Itaquá, é periferia da periferia, é periferia da grande São Paulo. No entanto, a gente está aqui, entendeu? Não é um ambiente, né? É o que a gente falou ali. É o que você faz com o Exatamente, ambiente. Então, exatamente. influencia, tem muitas coisas que influenciam se você deixar ser influenciado. Perfeitamente. É isso. Faz toda a diferença. Obrigado pela oportunidade. Por favor, Pode falar. pode repetir a frase, por favor? A minha É, é a frase do Guimarães Rosa, é junto dos bons que a gente fica melhor. Escrito desse jeito. isso. A nossa eu peguei da Josiane Carioca ali, que ela fala assim, ó, bora pra cima que embaixo tá lotado. Boa também, essa eu incorporei ela também. Eu quero aproveitar esse momento aí e dar os parabéns para a Elaine Martins, está lá na França agora acompanhando aí, né, Elaine? Elaine é minha irmã, a gente tem conversado bastante, ela tomou essa decisão e acredito que não só eu, mas cada um que está nessa sala aqui também está feliz por ter você com a gente e saiba que estamos aqui para somar e crescer juntos, tá, mano? Estamos juntos, vamos para cima, que foguete não tem ré, porque andar com os grandes obriga a gente a crescer. Essa é a frase que eu deixo para minha irmã e para todos vocês. Andar com os grandes me obriga a crescer. Então, Então, bora lá. tem que mudar essa frase aí, porque já tem ré o foguete, hein, Alexandre? Já tem? O Olha, Elon Musk já deu ré no foguete. cara, eu tô Ele, focado, eu ele aprendi a já ganhar viu a dinheiro, oportunidade, todo mundo eu, falava isso, ele falou assim, vai ter ré. eu aprendi a ganhar dinheiro, Nil, e para isso eu deixei de buscar muitas coisas que não eram relevantes e acabo que estou me reatualizando. Não, é legal. Ó, o interessante, ó, em 1 hora e pouquinho de aula que a gente está tendo aqui,
a gente já está tendo mais informação que os nossos avós tinham em 5 anos, em uma hora, do que a gente está falando aqui. Então, é um ambiente, né? O ambiente que a gente está ali, que a gente está inserido aqui, as informações que a gente está pegando, os mentores e tal, faz toda a diferença. Mas vamos lá, eu quero que vocês falem mais aí, a gente tem um tempinho ainda. Eu quero falar sobre oportunidade. Gente, vocês não vão me ver, que eu tô no ônibus, tá tudo escuro. E para vocês me ouvir, eu tô falando bem pertinho. Criar oportunidades, aproveitar as oportunidades faz muita diferença quando realmente você toma a decisão de fazer isso. Hoje eu tô voltando de Goiânia, que a gente teve o prazer de conhecer a Jéssica, conectar com ela, fui visitar minha prima, conectei, vou trazer pro GPS. E a gente não tinha não ia vir para cá, né? Houve um convite da minha prima, aproveitamos que o Douglas estava aqui também, já encontramos com ele, e nós criamos várias oportunidades e conexões que realmente fizeram sentido, mas só pelo um aceite de um convite, uma decisão. A gente teve que, sim, arcar com nossas despesas. Desde quando eu me conectei com o Nil, eu estou vivendo a questão de aproveitar e criar oportunidades que façam sentido para alcançar o objetivo que eu quero, né? E desde então a gente vem fazendo isso. A gente teve hoje uma visualização muito top, porque a gente rodamos Goiânia inteira e fomos conectar uma pessoa que estava quase mais de 20 km, 30 km da casa que o Douglas está, que é minha prima, para falar sobre a plataforma, falar sobre a mentoria. Travou. Mas o que ele está falando ali é sobre a questão da oportunidade. Aprendeu a enxergar as oportunidades por causa da mentalidade de abundância também. Mais alguém? Boa noite. Como é triste, né, quando você tá num ambiente errado, né? Com as pessoas erradas, que nem você disse, às vezes a gente tem que sair fora, não deixar o ouvido para pinico que nem os outros, porque é só reclamação, é só coisa ruim. E aí você chega assim numa vibe boa, e aí as pessoas já começam, sabe porque isso não funciona, porque aquele não presta, sabe? Então eu penso assim, por que que elas estão ali? Será que elas não veem o outro lado, sabe? Coisas ruins tem toda hora, acontece com todo mundo. Mas assim, a gente tem que se posicionar, tomar as decisões corretas, né? Se o ambiente não é bom, não é favorável, a gente sai e faz coisas diferentes. Hoje de manhã mesmo eu fiquei mais tempo na rua do que ali dentro, né? Tinha outras coisas para mim fazer, como eu tenho várias coisas para fazer e eu amo fazer todas elas, eu preferi pegar os meus ajudantes e fui para a rua, né? Então assim, você não escuta reclamação, você não escuta coisa ruim, o seu serviço rende e você trabalha tranquilo, né? Mas é que nem a Aline tá falando, quando a gente vê essa oportunidade, a gente mesmo tem que fazer as coisas. É que nem eu reclamei essa semana com a Maísa, a gente estava conversando, eu disse como é difícil, o ambiente fica pesado, o ambiente fica ruim para trabalhar. Só que se as pessoas começam a mudar um pouquinho por dia a mente, as coisas fluem, sabe? A gente não tem que esperar, por exemplo, eu pego o problema todo dia, eu não ligo para minha chefe para resolver o problema, eu vou lá e resolvo, eu entrego o problema pronto. Porque assim, seria uma terceira coisa que ela teria que resolver. Então, tipo assim, eu tô ali, eu vi que tem um problema, eu vi que eu posso resolver, eu vou lá e resolvo. Leva a coisa pronta, a gente tem que ter essa visão das coisas também. E assim é na nossa vida, com os nossos planos, com os nossos objetivos. Que nem você fala, onde um vê ameaça, o outro vê potencial. Por quê? Porque do outro lado você está enxergando outras coisas. Então a gente tem que aguçar nossa mente para essas outras coisas. Tipo assim, se tem um buraco no meio do caminho, não dá para desviar. Então você espera a oportunidade para desviar dele? Não, às vezes você tem que ir pelo buraco mesmo e lá na frente, se você tá lá na frente. Então são as coisas que nem o nosso colega ali falou, né? Ele tá lá no meio de uma favela e tudo, mas ele tá ali. Ele procura ver oportunidade naquilo ali. E é E o olha que correto, é o legal, que o Deus nosso, o quer. nosso ambiente, né? O nosso ambiente tem pessoas de vários lugares do Brasil. Por exemplo, eu estou em Curitiba, né? A Deise está lá em Campo Novo do Parecis, ela, a Claudirene, a Maísa estão lá na mesma cidade. Nós temos aqui gente que está na França, gente que está na Espanha, e São Paulo, Brasília, Curitiba, e assim, vários lugares do Brasil e do mundo, e a gente está numa sala
Conectar. compartilhando conhecimento. Oi? Então, Concepción. Mas você não é do Paraguai, você é do Brasil. Calma aí, você só tá lá hoje. Você só tá lá hoje. Mas, ó, a gente já tá de olho, né? Porque a gente vai desenvolver alguns alunos também em Concepção, né? É por isso que ela tá lá, é estratégico também, né? Ela não tá lá por acaso. Mas a, a aula de hoje, ela falou sobre a questão das oportunidades. Então, saibam observar as oportunidades. Desenvolvam essa mentalidade de abundância, porque a mentalidade de abundância não é só sobre dinheiro, não, é sobre você enxergar todas as possibilidades que estão em volta de você. É você entender que os recursos são ilimitados, tem para todo mundo, e você pode desfrutar de tudo aquilo que você tem direito, tá? Que vocês possam fazer um dia, né, uma semana incrível e precisando, pode chamar aí que a gente está aí para desenvolver esse processo. Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.